E aí, turma? Beleza? Na aula de hoje nós vamos ver o conceito de potencial elétrico. Para isso, eu quero que vocês pensem aqui comigo. Imagine que nós tenhamos aqui uma carga pontiforme Qzão. Nós aprendemos o seguinte. Essa carga, vamos supor que eu tenho um ponto aqui do espaço. Esse ponto não tem nada, é um ponto A. O que nós aprendemos? Que essa carga vai gerar um campo elétrico aqui no ponto A. Como é que a gente faz isso? Faz a reta que liga os dois, certo? Essa aqui é uma carga positiva. Carga positiva gera um campo de afastamento. Esse aqui é o campo elétrico criado por essa carga no ponto A. Como que a gente calcula esse campo elétrico? Esse campo elétrico nós aprendemos a calcular ele por K vezes módulo de Q dividido pela distância ao quadrado, que é a distância que separa o Q do A. Certinho? Agora, nós vamos pensar o seguinte. Se eu coloco aqui no ponto A uma carga Qzinho. Essa carga Qzinho, se ela for positiva, ela vai sofrer um campo, vamos supor que ela seja negativa, vamos lá, negativa. Ela vai sofrer uma força de atração, certo? Uma força de atração. Nós aprendemos nas aulas anteriores a calcular o trabalho realizado para deslocar essa carga de um ponto até no outro, que é o trabalho da força elétrica. Na aula de hoje nós vamos ver potencial elétrico. Como assim? Eu quero que vocês pensem o seguinte. Quando eu pego essa carga negativa e ela vai ser atraída para positiva, é como se eu tivesse uma energia acumulada nessa carga para fazer essa carga sair desse ponto A e chegar até o encontro da carga Q. Então é como se tivesse uma energia armazenada nela. E é essa energia que vai fazer essa carguinha movimentar. Lembra, gente, a carguinha não vai movimentar do nada. Para ela movimentar, ela precisa receber energia. E ela está recebendo energia potencial elétrica. Certinho? Então, se eu pegar essa energia que ela recebe, quantos joules que ela recebeu, e dividir pelo valor da carga, eu vou ter uma grandeza que é o potencial elétrico. O potencial elétrico, a gente mede ele em volts, que é justamente o joule dividido pelo coulomb. Seria quantos joules de energia eu tenho disponível para movimentar cada coulomb de carga elétrica que está aqui, daqui ao encontro da carga aqui. Tranquilo? Então, o volts, que é a unidade de medida do potencial elétrico, é o joule dividido pelo coulomb. Como que a gente calcula, então, o potencial elétrico? Nós vamos chamar potencial elétrico de V, certo? E o potencial elétrico, nós vamos calcular ele justamente pegando o trabalho e dividindo por quem? Pela carga. Como que nós vamos fazer isso? Vamos lá. O potencial é igual. Como que eu calculo o trabalho? O trabalho é a força, no caso elétrica, vezes o deslocamento. Certinho? Dividido, é trabalho dividido pela carga. Potencial é igual. Como que eu calculo o trabalho da força elétrica, turma? K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Certo? Essa é a fórmula da força elétrica. K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por distância ao quadrado. Só que é a força elétrica multiplicado pela distância e dividido pela carga. Certinho? Então isso aqui é a força elétrica, multipliquei pela distância e dividi pela carga. Aí vamos ver o que vai dar isso. Potencial é igual. Posso cortar esse D quadrado com esse D. Certo? Aí sobrou K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D, que está dividido por Qzinho.
Debaixo desse Qzinho tem 1, eu posso fazer aquela regra. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Aí eu vou ter potencial é igual a Qzão vezes Qzinho dividido por D, que multiplica o inverso de Q sobre 1, é 1 sobre Q. Aí eu corto os Q, eu vou ter que o potencial vai ser igual a... Aqui é K. O potencial vai ser igual a K vezes Qzão sobre, cortei os Qzinhos, sobre D. Essa daqui é a fórmula do potencial elétrico. O K, que é a constante eletrostática, multiplicado pelo Qzão, dividido pela distância. E tem um fator muito importante. Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Por que é uma grandeza escalar? Lembra que eu falei que o potencial é medido em volts, que é o Joule pelo Coulomb? O que eu fiz? Eu peguei o trabalho e dividi pela carga. O trabalho é uma grandeza escalar. E a carga elétrica também é uma grandeza escalar. Quando eu divido uma grandeza escalar por outra grandeza escalar, eu tenho que o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Ou seja, o potencial elétrico não precisa nem de direção, nem de sentido. Ele só precisa do valor numérico acompanhado da unidade medida, que é o volts. Tipo assim, 30 volts. Pronto, acabou. Não precisa da direção nem sentido, porque não é vetor, é escalar. A fórmula do potencial elétrico, K vezes Qzão dividido por D. Muito parecida com a fórmula do campo. Olha a fórmula do campo elétrico. K vezes módulo de Qzão sobre D quadrado. A diferença é que o campo elétrico, o Q está em módulo e o D é D quadrado. Aqui, o Q não está em módulo e o D não é quadrado. Certinho? Outro fator importante. Por que o Q aqui não está em módulo? Como o potencial elétrico não é um vetor, ele pode ser positivo ou negativo. Tipo assim, uma determinada região, se estiver perto de uma carga elétrica negativa, ela vai ter um potencial elétrico negativo, tipo menos 40 volts. E se estiver perto de uma carga elétrica positiva, ela vai ter um potencial elétrico positivo, tipo mais 40 volts. Certo? E se você pegar a diferença de um potencial elétrico, que é o VA, menos um potencial elétrico, que é o VB, você tem a DDP, que é a diferença de potencial. Tranquilo até aí? Então, nós acabamos de concluir que se eu pego o trabalho e divido pela carga, certo? Trabalho, só revisando, é força vezes deslocamento. Trabalho é igual a força, é a força elétrica, que é K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D quadrado, vezes o deslocamento. Corto esse com esse, o trabalho vai ser igual a K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D. Esse é o trabalho da força elétrica. Se eu pego esse trabalho e divido pela carga, o potencial vai ser o trabalho, que é K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D e dividido por quem? Pela carga. Vocês vão ver que eu multiplico pelo inverso, aí vai cortar essa carga com essa, o potencial vai ser K vezes Q sobre D. Então, turma, isso aqui é medido em volts. O que eu quero mostrar para vocês? Esse potencial ele é diretamente proporcional à carga. Então, olha só. Se eu tiver um gráfico do potencial em função da carga. Se a carga é zero, o potencial é zero. Essa carga é a carga que está gerando o campo, tá? É a carga fundamental, não é a carga de prova, não. E à medida que essa carga aumenta, o potencial aumenta. Então, o potencial e a carga são grandezas diretamente proporcionais. Se eu multiplico essa carga aqui por 5, o potencial vai multiplicar por 5 também. Se eu divido essa carga por 8, o potencial vai dividir por 8. Certinho?
E se a carga fosse negativa? Aí o gráfico daria a mesma coisa, só que seria uma reta decrescente. Certinho? E se eu fizesse o gráfico do potencial e da distância? Agora o gráfico do potencial em função da distância. São grandezas inversamente proporcionais. Se a distância aumenta, o potencial diminui. Gráfico de grandezas inversamente proporcional dá o gráfico da hipérbole. Só que nesse caso não tem quadrado. Então vai dar o gráfico da hipérbole equilátera, que é assim, ó. O potencial é V quando a distância é D. Se a distância passa a ser 2D, o potencial passa a ser V sobre 2. Se a distância passa a ser 3D, o potencial passa a ser V dividido por 3. Como que fica esse gráfico? Esse gráfico dá assim, ó. A gente conhece ele como gráfico da hipérbole equilátera. Tranquilo? Então, se a distância multiplica por 3, o potencial elétrico divide por 3. Lembrando, o que é o potencial elétrico? É a quantidade de energia que você tem disponível para movimentar uma carga de prova. Certinho? Agora, eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou mostrar para vocês uma situação que tem várias cargas elétricas e cada uma gerando um potencial elétrico diferente num determinado ponto. Então, acompanhe comigo. Você tem aqui um ponto A e nós queremos calcular o potencial elétrico no ponto A. Aí, turma, olha só. A uma certa distância desse ponto A, eu tenho uma carga que é a carga Q1 e ela está separada do ponto da carga Q1 até o A por uma distância D1. E essa carga Q1 gera um potencial elétrico no A, que eu vou chamar ele de V1. Só que nós sabemos calcular esse potencial elétrico gerado pela carga. Olha que facinho, vamos fazer aqui no cantinho. Quem é o potencial elétrico gerado pela carga Q1? É só pegar a constante, que é o K. Na maior parte das vezes esse K vale, vamos pôr aqui no cantinho. K igual a 9 vezes 10 a nona newtons metros quadrados por coulombs quadrados. Certinho? Então, V1 vai ser o K, que multiplica a carga 1, não é em módulo, tá? Porque pode ser positivo ou negativo o potencial. Dividido pela distância do 1 ao quadrado. Opa, quadrado não. Quem tem quadrado é o campo elétrico, aqui é só D. Essa fórmula aqui vai me dar o potencial criado pela carga 1. Se tiver só ela na história, esse potencial vai ser o potencial total. Mas se tiver outra carga na história, vamos pôr aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho uma carga Q2 separada por uma distância D2. Essa carga Q2 vai gerar um potencial elétrico no ponto A. Gente, é uma grandeza escalar, então você não precisa preocupar com seta de vetor, porque não é vetor. Você só precisa saber do valor numérico do 1, do valor numérico do 2 e juntar as duas, somar. É só pegar uma mais a outra. Como que eu calculo o potencial da carga Q2? V2 vai ser igual a K vezes Q2 dividido por D2. Esse é o potencial elétrico da carga 2. Vamos pôr mais uma carga na história? Vamos falar que aqui eu tenho uma carga Q3 separada por uma distância D3. Como é que eu calculo o potencial da carga Q3? O potencial da terceira vai ser K, que multiplica Q3 dividido pela distância 3. Posso ter quantas cargas eu quiser. Aí o potencial total, que é o potencial do ponto A, vai ser a soma do V1
mais o V2 mais o V3. Se tiver 4, mais o V4. Se tiver 5, mais o V5. Lembrando que se o Q3 for negativo, quando eu calcular o V3 vai dar negativo. Se o V3 der negativo, turma, aí ficaria V1 mais V2 menos o V3. Por que o V3 foi negativo? Porque a carga dele era negativa. Então, se for positivo, eu somo. Se o potencial for negativo, eu subtraio. Vamos supor que eu fiz essa conta aqui, deu 15 volts. Fiz essa conta aqui, deu 10 volts. E fiz essa conta aqui, deu menos 5 volts. Quanto que ia dar o potencial total do ar? O potencial total do ar ia dar o V1, que é 15, mais o V2, que é 10, menos o V3, que deu negativo, porque a carga Q3 era negativa. 5, então VA vai dar 15 mais 10, 25, menos 5, 20 volts. Esse é o potencial do ar. Certinho? E se eu quisesse DDP? Aí eu teria que ter o potencial do A, nesse caso deu 20 volts, um potencial do B, a DDP era só fazer VA menos o VB. Certinho até aí? Então tranquilo. Agora, eu quero falar para vocês da energia potencial elétrica de uma carga. Imagina aqui, ó, eu tenho uma carga positiva, aqui eu tenho um ponto A, e nesse ponto A eu coloco uma outra carga positiva. Positivo e positivo repele. Essa carga vai ser mandada para longe. Se essa carga vai ser mandada para longe, ela precisa receber uma energia, ela precisa ter uma energia para ela movimentar. Essa energia que ela tem disponível é a energia que ela vai realizar trabalho. Eu ensinei para vocês isso aqui, ó. Eu falei que o potencial elétrico era igual ao trabalho dividido pela carga. Não foi isso? Eu posso falar que a energia potencial elétrica é a mesma energia que ele vai realizar trabalho, só que em momento diferente. Porque energia potencial é energia que está armazenada, acumulada. Para quê? Para realizar trabalho. Então, a energia potencial tem o mesmo valor do trabalho, só que em momentos diferentes. Então, eu posso falar que o trabalho é a própria energia potencial, que eu vou chamar de EP, dividido pela carga. Se eu multiplico aqui cruzado, eu vou ter que a energia potencial é a carga vezes o V. Quem que é o V? O potencial elétrico. Lembra como é que a gente calcula o V? O V seria igual ao K vezes o Q dividido pela distância. Então seria a constante que multiplica o valor dessa carga dividido pela distância daqui até aqui. Certinho? Aí eu calculo o potencial. Depois que eu calcular o potencial, é só multiplicar o potencial pela carga. Quantos microcoulombs que eu coloquei ali? Certinho? Multiplico os dois que eu tenho energia potencial elétrica. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Até a próxima aula. Um abraço. Fiquem com Deus. Lourdes Virtual. A gente ama.